nos aprimorar, que venhamos crescer para a glória do Teu nome, para o serviço cristão. Deus, nós estamos aqui para Te servir, nós estamos aqui para servir essa igreja, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha fazer isso para a glória do Teu nome. Muito obrigado, continua, Senhor amado, falando conosco, nos dando vitória. Eu Te agradeço verdadeiramente, porque o Senhor é Deus de longe, é Deus de perto, e nós estamos começando o nosso dia aqui em consagração, em comunhão, em unidade, em igreja, para que nós possamos, meu Deus amado, ter um domingo abençoado, Te buscando, e logo mais estarmos no Teu culto, aprendendo a Tua palavra para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, nós Te agradecemos, e que todos possam dizer amém. Pode sentar. Pessoal que está em casa, Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus, que vocês possam também ser edificados. Visite a página da nossa igreja, a Assembleia de Deus Avivamento na Palavra, no Facebook, e é uma bênção e vai te aprimorar também em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, a gente vai continuar. Bom, como eu disse hoje, nós vamos trabalhar uma área da sistemática, tá? Sistemática, ela vai abordar muitas áreas. Ela vai estudar Deus, os anjos, os demônios, a igreja, salvação, pecado, Cristo, o Espírito Santo, e aí o homem, e por aí vai. E hoje a gente vai trabalhar um ramo da sistemática, um gomínio dela aqui, uma área da sistemática que se chama eclesiologia. O que seria, pastor Narciso, eclesiologia? Eclesiologia, pessoal, seria a doutrina da igreja, tá? A doutrina da igreja. A palavra igreja, a palavra eclesia, a gente vai ver no gráfico aqui, ó. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então a gente vai aprender algumas coisas no que diz razão à igreja, suas doutrinas, suas regras, suas normas, biblicamente, seu pensamento, sua sistematização dentro dessa doutrina aqui. A gente vai falando sobre isso. Olha só, definição. A gente tem aqui duas palavras, que é uma no hebraico e uma no grego, tá? A palavra garral, que está bem ali no amarelo, do hebraico no Antigo Testamento, garral, e no Novo Testamento essa palavra garral no hebraico, ela veio virar eclesia. Onde foi que essa palavra nasceu na Bíblia? Essa palavra nasceu quando o povo estava no Egito, tá? O povo estava preso no Egito, e a ordem de Deus a Moisés foi: tira o meu povo de lá do Egito, para que eles possam fazer para mim uma garral, uma assembleia, uma comunidade. A palavra igreja, ela tem esse sentido primário, tá? Comunidade, agrupamento, assembleia, ajuntamento. E todas as metáforas, meus irmãos, que nós vamos ver para a igreja na Bíblia, elas são metáforas no plural. Você não vai ver metáfora de igreja no singular, mas você vai ver metáfora no plural. Essa mesma palavra garral, que está bem ali no hebraico, transliterada ali como garral para o português, ela é a mesma palavra do grego, só que no grego a palavra é eclesia. Ali está eclasia, pode ser eclasia, não sei porque ele traduziu assim aí nesse slide, mas é eclesia. Tá bom? Então, a mesma palavra hebraica, garral, é a mesma palavra no Novo Testamento, eclesia. Eu preciso frisar algo importante para os irmãos aqui, que o sentido de igreja como pessoas, tá? Como pessoas, ou melhor, como prédio físico, como estrutura, ou como denominação, só vai nascer na história 200 anos depois de Cristo como os pais da igreja. São eles que vão chamar um templo físico de igreja. Antes de 200 anos depois de Cristo, o pensamento de igreja não é de um prédio ou de uma denominação, mas é de um agrupamento de pessoas, tá? É de uma comunidade, é de uma assembleia de pessoas. O galo já começou a cantar aí. É de uma comunidade de pessoas. Então, olha só, algumas expressões bíblicas, olha só, tudo no plural, ó. Nuvem de testemunha, feitos um, ó, são vários feitos, plural, um, e membros da família de Deus. São algumas expressões, e a gente vai ver várias expressões ou comparações, metáforas que a Bíblia vai usar para a igreja. Muito bem. A característica da igreja. Aqui eu coloquei dois pontos de característica da igreja que são fundamentais. Qual? A igreja é invisível ainda que visível. E a igreja é local e universal. O que é que a gente pode entender disso aqui? Nós podemos entender o seguinte: aqui nós temos uma igreja. Essa igreja é a igreja visível. É a igreja que eu vejo você e você me vê, né? Essa é a igreja visível. A igreja visível, eu posso dizer que ela não é a igreja do arrebatamento da igreja.
a igreja do arrebatamento da igreja é a igreja invisível. Por quê? Porque a igreja invisível é a igreja que o Deus onisciente conhece. Porque você pode ser igreja visível, mas você pode não ser igreja invisível. Então, a igreja invisível é a igreja que o Senhor nosso Deus vem buscar, né? Que é a igreja que está dentro, a igreja visível está dentro da igreja invisível. Só que aqui vai subir a invisível, mas a igreja invisível é visível. Mas preste atenção, esse outro ponto aqui, igreja, é local e universal. Por exemplo, todos nós podemos dizer que nós somos uma igreja católica. Se perguntarem para você, você é uma igreja católica? O que você responderia? Vocês podem fazer perguntas, tá? Se perguntasse para você, você é uma igreja católica? O que você responderia? Você não responderia nada? Fala, Rafael. Somos, porque a palavra católica significa universal. A igreja católica só complicou quando ela virou não apostólica. Olha, nós somos uma igreja católica, nós somos uma igreja apostólica, porque nós estamos fundamentados no ensino e na doutrina dos apóstolos, mas é que nós não somos romanos. Católica, apostólica, romana. Foi aí no romano que complicou a situação. Então, nós somos sim uma igreja universal católica, nós somos uma igreja apostólica, porque seguimos os mesmos fundamentos ensinados pelos apóstolos e pais da igreja, mas nós não somos romanos, tá? Nós não nos declaramos igreja romana. Então, preste atenção. A igreja é local e universal. Por que é local e universal? Porque em cada canto do mundo onde tem um crente verdadeiro, um remanescente, um crente fiel, ele faz parte dessa igreja. Ao mesmo tempo que tem crentes fiéis aqui, tem crentes fiéis na China. Ao mesmo tempo que tem crentes fiéis aqui, tem crentes fiéis em qualquer parte do globo, em qualquer parte do planeta. Então essa igreja ela é local, mas ela não se estende só aqui. Ela é de uma forma universal, ou seja, Deus tem povos, tribos, línguas e nações. São pessoas de todo o mundo, de todos os lugares, de todas as raças, né, que Cristo vai chamar para a sua salvação. Amém ou não amém? Amém, isso. Depois o amém vai melhorando. Eu tenho aqui algumas metáforas que a Bíblia vai chamar para a igreja. Por exemplo, ó, a igreja é chamada de família, noiva, ramos de videira, oliveira, lavoura, edifício, colheita, templo, grupo de sacerdote, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, corpo de Cristo, corpo humano e parte de Cristo. Quem dera que nós pudéssemos ler cada uma dessas referências, né? A gente tem que ver, faça o curso teológico, fazer uma merchandising aqui, e dá para a gente ter mais tempo para ver isso aqui. Mas preste atenção, a gente tem aqui metáforas, comparações, todas as vezes que você está vendo aqui essas palavras aí, esses termos, eles estão se referindo à igreja. O que chama a atenção, como eu disse para vocês no começo da aula, é que todos eles, ou a maioria, eles são coletivos, né? Eles são unidade, eles falam de agrupamento, eles falam de assembleia. Está aqui como é que a Bíblia vai chamar a igreja em diversas vezes. Vamos prosseguir aqui. Todo mundo sabe que é uma metáfora. Aqui nós temos 3 posições sobre a igreja. Preste atenção, tá? Para você pegar. Olha, nós temos aqui 3 posições. A posição dispensacionalista progressista e o evangelicalismo. A gente vai ver onde é que a gente entra nessas 3 aqui. Primeiro, o dispensacionalista, ele vai fazer 2 planos distintos. Um para a igreja e outro para Israel. Eu falei muito, quem veio domingo passado, sobre essa questão aqui, né? E até disse que, de uma certa forma, parece que eles colocam Cristo como um marido de 2 mulheres. Por quê? Existe um plano de salvação para Israel diferente de um plano de salvação para a igreja. Mas quando nós vamos observar a Bíblia mais a risco e ver o que é que a Bíblia fala sobre remanescentes, sobre fiéis, sobre crentes, sobre eleitos, a gente vai ver que não existe para a salvação essa distinção. Tanto que se você pegar Romanos 9, você vai ver que Paulo diz que os judeus entraram no plano de salvação através da pessoa de Cristo Jesus. Então a gente não acredita que existam 2 planos distintos para a salvação. Nós não acreditamos nisso. Israel e gentios são o mesmo povo que, se confessarem Cristo, serão salvos. A visão dispensacionalista progressista, ele já não tem distinção entre Israel e a igreja. Olha o que diz: igreja é a primeira etapa para o estabelecimento do reino milenar. E parecido com essa visão, o evangelicalismo diz: a igreja inclui tanto os salvos do Antigo Testamento como os do Novo Testamento em uma só igreja.
ou no corpo de Cristo, que é essa visão que a gente se adapta, tá? Nós temos a igreja de Cristo é composta não só por crentes da nova era ou do Novo Testamento, mas ela é composta por crentes ali também do Antigo Testamento, de gentios do Antigo Testamento. Se vocês quiserem perguntar, a qualquer momento vocês podem levantar a mão e perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Olha só, prosseguindo. Eu tenho aqui a igreja e o reino de Deus. Eu coloquei aqui o George Led, eu gosto muito desse autor, inclusive você pode procurar um livro deles, é um livro vermelho, melhor, um livro de capa azul, grandão, que é chamado Novo Testamento, comentado por George Led. Gente, esse livro ele é fantástico, e nesse livro, George Led, ele vai trabalhar muito a questão reino, igreja, igreja e reino. Será que a igreja é o reino? Será que o reino é a igreja ou a igreja faz parte do reino? Vamos ver essa declaração aqui para a gente tentar compreender. A igreja e o reino. Vamos ler aqui, ó. No 3, todo mundo. 1, 2, 3. Ponto. Segura aí. Olha o final do parágrafo. A igreja é a comunidade do reino. Preste atenção. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Então a igreja não é o reino. Ela faz parte do reino. Ela está inserida no reino. Vou usar uma expressão aqui boa. Ela é uma agência do reino. Você vai entender por que eu estou falando agência do reino. Preste atenção. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade de homens. Então, a gente faz parte do reino. O reino tem um rei. O rei é o Senhor. Ele tem um domínio. E a igreja é uma agência desse reino. Vamos tentar entender isso aqui mais na frente. Olha só. As implicações dessa declaração. A igreja não é o reino. Preste atenção. O reino cria a igreja. Aqui quebra a igreja católica. Aqui quebra a igreja católica no meio. Por quê? Porque a igreja católica diz que eles estão acima das escrituras. Só que não foi a igreja que criou a Bíblia. É o contrário. Foi a Bíblia que criou a igreja. O reino deu vida à igreja, e não a igreja deu vida ao reino. Preste atenção, pessoal. A igreja é testemunha do reino. A igreja é o instrumento do reino. A igreja é guardiã do reino, mas a igreja em si não é o reino. Ela é por exemplo, assim, só há uma possibilidade para você entrar no reino. Qual? Através da igreja. Irmão, pelo amor de Deus. Isso, acorde, pelo amor de Deus. Só há essa possibilidade. Não existe outra possibilidade. Eu acho interessante o pensamento católico, pessoal. Por quê? Porque eles dizem assim, ó. Quando eles pegam o texto de Timóteo, diz, só há um intermediador entre Deus e os homens, Cristo. Olha como eles se defendem desse texto. Ele falou assim, você já viu uma cabeça andando sozinha? Como assim? As outras partes, o corpo que é a igreja, são os santos. Então, os santos podem também fazer intermediação. Olha como ele se defende desse texto. Ele falou assim, você não vai ver uma cabeça andando sozinha por aí. Não tem como. Então, a cabeça precisa do corpo. O corpo é a igreja. O corpo são os santos que podem fazer também intermediação. Maria e os santos que eles devotam lá como santos. Já pensou uma coisa dessa? Então, preste atenção. A igreja cria, o reino cria a igreja. A igreja testemunha do reino. A igreja é o instrumento do reino. Pedro, eu te dei a chave. Tudo que tu ligar aqui vai ser ligado lá. Tudo que tu desligar aqui vai ser desligado lá. O que é essa chave? A chave a igreja tem como agência para poder pegar uma pessoa que está nas trevas, trazer para a luz e implantar no reino. Então não tem uma outra possibilidade de você entrar no reino de Deus, a não ser pelo corpo, pela igreja. Só há essa possibilidade. É por isso que não existe salvação fora do corpo, fora da igreja. Amém? Prosseguindo. Características da igreja verdadeira. Aqui nós temos algumas características. Irmãos, isso aqui é muito importante. Porque nós sabemos que hoje, principalmente, nós vamos ver N denominações, N igrejas. A pergunta é, será que todas as igrejas que estão aí com placa de igreja podem ser chamadas de igreja?
Será que verdadeiramente não tem um respaldo para que essas igrejas possam ser ditas, olha, essa aqui verdadeiramente se define ou se declara como uma igreja bíblica, com padrões bíblicos, com requisitos bíblicos? Então, como é que a gente pode entender? Preste atenção. Essa confissão aqui, olha a data dela, irmão, 1530, que é a confissão de Augsburgo, que diz assim, ó: a congregação de santos na qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente, pode ser chamado de uma igreja. Preste atenção, a igreja católica, e não tem como fugir deles, vai criar diversos sacramentos, que quando Lutero, em 1517, vai fazer a reforma protestante, ele vai basicamente diminuir esses sacramentos para duas funções. Vocês lembram quais são? O batismo e a Santa Ceia. O batismo e a Santa Ceia são duas ordenanças bíblicas conhecidas como sacramento. Aí entra um ponto muito fundamental. Qual o ponto? Há pastores e teólogos baseados nisso que vão dizer que se você não estiver participando da ceia do Senhor e se você não for batizado, você não poderá ter sua salvação, certo? Aí outros vão vão contestar, dizendo o seguinte: não, mas o ladrão da cruz não foi batizado, a salvação é pela graça. Aí outros vão dizer: mas se o ladrão tivesse a oportunidade de descer, ele não seria batizado? E vão entrar em N questões. É claro que batismo não salva. Por exemplo, se crer e for batizado, será salvo. Se não crer, porque ele não repete e não for batizado. Então a ênfase não está no batismo, a ênfase está no crer. Mas você vai pegar a parte da igreja que vão defender perfeitamente: olha, se tu não ceiar. E de certa forma a parte da Santa Ceia tem lógica, porque só senta na mesa quem tem comunhão. Se você tem comunhão, por que você não senta na mesa? Para sentar na mesa tem a questão do batismo. Mas, pastor, para mim participar da Santa Ceia, eu preciso ser batizado nas águas? O que vocês acham, irmãos? Sem briga, vamos lá. Vocês não querem falar. Vamos lá. Onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Agora a pergunta é: todas as igrejas pregam verdadeiramente a palavra de Deus? Respondam, pessoal, para mim. Sim ou não? Não. É em toda a igreja que você vai que os sacramentos são ministrados conforme as Escrituras ensinam? Segundo a definição desse monstro aqui chamado João Calvino, uma igreja verdadeira é aquela que preza pela pregação das Escrituras. Então, irmão, tem determinados lugares que você olha e você já aponta dizendo: aqui não tem uma igreja de Cristo, aqui não é uma igreja verdadeira. Pode se chamar de N nomes, pode ser uma seita, pode ser uma denominação. Agora, igreja precisa ter esses fundamentos. A palavra de Deus tem que ser puramente pregada. Outra coisa, irmão, a palavra não pode ser adulterada. Eu não posso ser dogmático ao ponto de eu criar uma doutrina para mim e pegar aquela doutrina e criar um legalismo para mim colocar nos membros da minha congregação, baseado naquilo que eu acho. Eu acho impressionante hoje, isso que causa muito questionamento e muita polêmica, principalmente porque a questão, por exemplo, hoje a gente vê crentes que seguem mais a denominação, mais a convenção do que aquilo que a Bíblia manda. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia diz que toda liderança foi constituída por Deus, e nós temos três lideranças: nós temos a política, nós temos o juiz de direito e nós temos um pastor, que é o religioso. Então nós temos essas três lideranças. Se você entende o que é liderança subjetiva, se você for estudar um pouquinho sobre isso, justiça subjetiva, você vai entender o poder que Deus deu a essas três lideranças. Mas preste atenção numa coisa. A pergunta é: toda liderança foi constituída por Deus, certo? É toda a lei que um crente deve seguir e obedecer? Sim ou não? Por quê? Como é, Fracinei? Me dá um respaldo bíblico. Eu quero que tu me dê um respaldo bíblico. Não tem? Cifrar e poar.
Faraó falou assim: pegue as crianças e joguem, matem todas as crianças, meninos que nascerem, vocês vão pegar e vão afogar. Êxodo capítulo de número 1 ou 2. O que é que vai acontecer? Se Frai e Puá vão pegar as crianças, não era uma ordem de Faraó? Faraó não é o presidente? Toda a liderança não foi constituída por Deus? Quem constituiu o Faraó lá? O próprio Deus. Só que a ordem de Faraó fere a moral e a ética de Deus. Então, quando o prefeito do meu município, o governador do meu estado, ou o presidente da minha nação, colocou uma lei que vai contra os meus princípios morais, éticos, absolutos e não relativos, que é a palavra de Deus, eu estou autorizado a desobedecer. Agora a pergunta é: você está preparado para as represálias? Porque a gente sabe que há uma separação entre Estado e igreja hoje, sim ou não? E de certa forma, por exemplo, até os 1000 primeiros anos da igreja, que foi a divisão entre a igreja dos apóstolos e criou-se a igreja ortodoxa, a gente vai fazer um gráfico disso aqui. A igreja comandou 1000 anos, olhe para mim, irmão, a igreja comandou 1000 anos a história. Só que quando chegou em 1000 anos, em 1054 mais precisamente, houve essa divisão. E depois da reforma protestante, lá na frente, quando vai acontecer a divisão Estado e igreja, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela manda na religião. Você já assistiu aquela série da rainha? Olhe para mim, irmão, aquela série da rainha. Ela fala numa fala dela assim: acima de mim só está Deus. Ela fala em uma fala dela. Por quê? Porque ela manda tanto no legislativo, como no judiciário, na religião, ela manda em tudo. A monarquia inglesa é dessa forma. Só que hoje tem uma diferença. Existe o Estado. Olha aí quando aconteceu o coronavírus. O que foi que o Helder mandou fazer com as igrejas? Mandou fechar. Isso no tempo de 1000 anos, no primeiro milênio da igreja acontecia? Claro que não. Antes do século 17, quem comandava? A igreja. Do século 18 até o 20, quem comandava? A ciência e a igreja militando lado a lado. E hoje, quem manda no tempo pós-moderno? Atualmente. Então a gente tem aqui o quê? Que observar que tudo vai correndo. Aí a questão é, irmãos, presta atenção para mim aqui, por favor. Nós estamos falando de um tempo onde o Congresso está dominado. Eu vou tirar o microfone porque eu não estou preparado para as represálias ainda, tá? Estão dominados por LGBTs, não é isso? Responda, irmão, fale comigo. Amém. Por LGBTs, só eu falei. E as leis que vão ser criadas lá, ou as que estão sendo criadas lá, vocês acham que vão ser como? Outra coisa, a bancada evangélica que está lá, que se diz evangélica, a maioria vai contra os seus próprios valores. Aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham que vão criar de leis para essa nação? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês e me respondam com muita sinceridade. Vocês acham que daqui a pouco tempo o aborto vai ser legalizado no Brasil? Sim ou não? Quem acha que sim, levante a mão, por favor. Quem acha que não, levante a mão, por favor. Só tu que acha que não, Rafael? Não, ainda não. Eu falei, vai ser. Falei que já... Porque tende para o mal. Tende a acontecer o pior. Preste atenção. Os propósitos da igreja. Vamos lá. Pastor Narciso, qual é o propósito da igreja? Ministério com relação aos cristãos. Deus nos levantou para discipular. Tá? Você já discipulou alguém, irmão? Na sua vida? Ou você ainda está no processo de ser discipulado? A gente precisa entender isso aqui. O propósito da igreja em relação aos cristãos é edificar. Se eu já tenho um pouco de comida e já sei andar um pouquinho, eu vou pegar uma pessoa que está começando a caminhar na fé e eu vou começar a discipular aquela pessoa. Foi isso que Jesus fez e foi isso que Paulo fez. Ele deixou o exemplo, foi isso que os apóstolos fizeram. Certo, irmãos? Em relação ao mundo, aí complicou mais ainda. Evangelização e misericórdia. Irmãos, a gente se acostumou em estar dentro de 4 paredes. E a gente está perdendo a essência de igreja. É por isso que quando um pastor ou um missionário, que é aquele camarada que está no campo de atuação, na linha de frente, na linha de fogo, passando necessidade, tomando banho com pouca água, se alimentando mal e vivendo, é claro que é um chamado específico, tá? Nem todo mundo que está aqui vai ser missionário, entenda isso perfeitamente.
Só que essa missão da evangelização, ela é uma ordem dada para a igreja. E a gente se acostumou em vir assistir culto. E nós estamos perdendo a raiz. Irmão, gente, deixa eu perguntar, eu tenho que perguntar. A igreja, o reino das trevas consegue competir com a igreja? Então por que o reino das trevas parece prevalecer e a igreja parece perder? Simples, porque nós não estamos fazendo as nossas funções. Nós não estamos discipulando, nós não estamos evangelizando como deveríamos, nós não estamos servindo como deveríamos. E a gente precisa entender que Deus nos chamou com esses propósitos. Por exemplo, irmão, é claro que tem um período do teste. Jesus te salvou, irmão, o começo ali, o conhecer do evangelho é maravilhoso. É que tu está naquele amor, tu está ali naquele primeiro amor, e o poder e a graça de Deus, tu vem no culto, tu chora, o pastor às vezes está falando até heresia no púlpito, mas tu chora do mesmo jeito, e aquela, por quê? Porque é o primeiro amor. Só que no momento tu começa a amadurecer, e tu começa a ver que o cristianismo não é só o mar de rosas. Tu começa a perceber que ele tem espinhos, tu começa a perceber que tu vai viver com luta, com dificuldade. E a gente precisa preparar essa geração que está vindo, a gente precisa deixar um legado, irmão. Porque senão nós vamos falhar na nossa missão. Se a salvação fosse por obra, meu Deus do céu, pureza e unidade da igreja. Vamos lá. Pureza e unidade da igreja. Tem esse gráfico aqui, ó. Metá. Falsas igrejas e igrejas verdadeiras. A gente vê que é uma divisão, tem falsas igrejas. Quais são as falsas igrejas? Aquelas que não pregam verdadeiramente o evangelho puro e simples, mas fazem a sua vontade. E dentro do gráfico de igrejas verdadeiras, tem igrejas menos puras e igrejas mais puras. Digamos assim, as menos puras é aquelas que estão tentando se adequar ou melhorar dentro da palavra, e as mais puras é aquelas que já têm uma confissão de fé, já anda com a Bíblia certa, prega a doutrina certa, faz os sacramentos certos. Então a gente tem essa divisão de pureza e unidade da igreja. Vamos olhar aqui. Olha só, sinais de uma igreja pura. Pastor, como eu sei que uma igreja é pura? Não é perfeita, nenhuma vai ser, mas pode ser pura, pode ser boa, pode ser saudável. Doutrina bíblica, uso adequado das ordenanças, que são os sacramentos, aplicação correta da disciplina. Quanto tempo você não vê na igreja uma pessoa que foi disciplinada por fofoca? Disciplina hoje, no século 21, para as igrejas, pelo menos no Brasil, e para muitos pastores, é só por causa de pecado de cunho sexual. Quando o irmão cai, quando o irmão adultera, quando ele faz sexo antes do casamento, ele é disciplinado. Mentir, fofocar, disciplina. Desunião na igreja, disciplina. Panela na igreja, disciplina. Se levantar contra o líder, disciplina. Olha, nós vamos ver isso no contexto. E a pergunta é, às vezes, a gente segue adequadamente a disciplina? Não segue. É certo, irmão, presta atenção. Quando a gente vai entendendo a questão, existem casos de disciplina na igreja que você não precisa disciplinar aquela pessoa, porque se você disciplinar aquela pessoa pelo fato dela ser um novo convertido, um imaturo na fé, um neófito na fé, ela vai o quê? Ela vai se perder. Ela não vai conseguir caminhar. Então tem casos que você chama no gabinete, a pessoa está confessando o pecado, é isso que a Bíblia ensina. Ela chega com o pastor, minha situação é essa. Então você vai chegar lá, você vai exortar aquela pessoa, você pode até dar uma punição, mas você não vai disciplinar ela, porque aquela disciplina, ao invés de melhorar, ela vai matar. Mas existem casos que a disciplina ajuda. Quando já é um crente mais maduro, que ele vai ver o que ele vai perder, os privilégios que ele vai perder, que ele vai ver como é que ele vai ser tocado, como vai doer, principalmente para quem ama a obra de Deus, para quem ama fazer o trabalho do Senhor, ele vai doer demais nele. Então a disciplina vai ser um crescimento para ele. E é claro que dentro da disciplina, o pastor vai estar ali, porque aquela ovelha não deixou de ser membro da congregação. Ela está ali para ser cuidada, ela está disciplinada, mas ela é ovelha, ela precisa ser cuidada. Amém, irmão? Amém, irmão? Adoração genuína. Cantar a Bíblia. Coitado das igrejas worship, né? Oração eficaz. Está aqui, irmão. Oh, glória a Jesus. A igreja esqueceu a oração. Ontem foi tu, Breno, não foi? Que colocou no teu status, eu até comentei lá. O Breno colocou no status dele uma postagem, e eu comentei lá que é a pura verdade.
E você sou cristão. Se você não ora e você não lê a Bíblia. E, gente, eu não falo disso de quando você entra no culto. Eu falo disso de uma rotina de vida. Se você não faz essas duas coisas, que são dois princípios básicos da fé cristã, você não é cristão. Você não é cristão. Se você não gosta de ler a Bíblia, se você deixou a oração. E outra coisa, você está correndo um risco seríssimo de não prosseguir a tua caminhada. Porque o que nos sustenta é isso. É a oração e a palavra. Comunhão eficaz. Essa comunhão eficaz aqui, eu acho bonito isso aqui. Por quê? Eu estava comentando com a Sandra outro dia sobre a questão de uma família. A gente usa essa nomenclatura, né? Família de Deus, casa de Deus, família do Senhor. Sim ou não? Beleza. Quando você está lá com seus irmãos, com seus primos, com seus tios, você conhece o defeito de cada um deles, E de vez em quando o negócio pega, e briga para cá e briga para ali. Tem família que o irmão fica de mal anos com o outro, 10 anos, 15 anos, não fala, isso vai de pessoa para pessoa, e cada um reage da forma que quer. Mas tem família que o camarada traça ali a briga, aquilo, outro, mas terminou meia hora, está normal, está todo mundo se falando. Um olha para o defeito do outro eu sei que esse camarada aqui tem um defeito dele, mas ele é meu irmão. Isso era para ser assim na casa do Senhor. Mas quem consegue fazer isso, pastor? Quem está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus. Porque, irmão, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. A gente não gosta de perdoar. A gente não gosta que alguém fale mal da gente. A gente quer ficar com raiva. A nossa primeira ação é ficar com raiva da pessoa. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dobrar o joelho. Senhor, não deixa eu ficar com raiva de fulano. Senhor, não deixa eu ficar com raiva de Beltrano, porque eu não sou mais do reino das trevas, eu sou do reino das luzes. Trabalhe em mim. Irmão, é impressionante. Deus vai trabalhar na gente até a gente saber o que é uma comunhão eficaz. E nós não vamos poder sair desse processo, nós não vamos sair até nós aprendermos. E não é fácil. Eu falar aqui, ensinar para você, trazer, eu posso te dar aqui vários conceitos, te colocar na prática, na teoria, na teologia, mas quando eu vou para a vivência, não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém que está aqui. Mas a gente precisa ter uma comunhão. A Sandra pregou aqui na sexta-feira. Quem estava aqui viu que Deus fez grandes coisas na sexta-feira, na oração do meio-dia aqui, que ela falou. Jesus poderia falar para Judas, vai-te embora daqui. Tu é o traidor, tu vai me vender. Mas ele mesmo sabendo que Judas, porque o problema não estava em Cristo, ele falou, senta aqui, bora comer. Se a gente for desprezar, irmão, todo mundo que não gosta da gente, bora fechar a porta da igreja. A gente precisa ter o quê? Fale, irmão. Comunhão. Se a gente faz parte da mesa de Cristo, da família de Cristo, da casa de Cristo, nós precisamos ter comunhão. Ah, pastor, mas eu não consigo. Vá orar. Porque quando eu não consigo vencer algo que está em mim, que a minha força, eu vou orar. Senhor, me ajuda. Não deixa, me ajuda, porque é só assim que eu vou poder vencer. Governo eclesiástico bíblico. Na questão do governo eclesiástico bíblico, tem vários pontos. Tem um congregacional, tem um denominacional, tem um presbitério. A gente vai fazer uns gráficos, se der tempo, sobre isso. Então, existem várias formas de escolher um governo eclesiástico bíblico. Vocês sabem que tem textos bíblicos, como Efésios capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12, que ali vai estar as funções ministeriais. Eu queria até falar um pouco disso depois lá na frente, se der tempo, que ele vai dizer o quê? Ele vai dizer só, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. São esses 5 funções. Então a gente vai ver isso na Bíblia. A gente vai ver em outros textos, bispos, né? Episcopado. A gente vai ver, por exemplo, quando você pega pastor, bispo e presbítero, essas 3 palavras no Novo Testamento, elas são sinônimas. Porque os 3, tanto pastor como bispo como presbítero, eles fazem as mesmas funções. Eles tinham que ser aptos para ensinar, tinham que ter muito conhecimento bíblico, tinham que ser instruídos. Alguns tomavam conta de congregação local e outros conta de congregações diversas, como o presbítero. O presbítero era um ancião de cabeça branca que era um supervisor de várias congregações. Já o bispo, ele era fixo em uma congregação. Mas o que eles precisariam ter juntos, fixos? Eles precisariam ser aptos para ensinar. Agora pesa aqui uma situação também, quando se fala dos diáconos, de quê? Diácono, já era para ter entendido. Estou brincando. Põe água aqui para mim, por favor. Bora, evangelista. Te espero. Está gravando. Olha só, então presta atenção. Quando se fala do diácono,
Isso foi de propósito, tá, irmãos? Estou brincando. Quando se fala do diácono, Paulo vai dizer que na primeira carta a Timóteo, que o diácono, assim como o bispo, presbítero e pastor, ele também vai ser apto para ensinar. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Quantas igrejas vocês conhecem que alguém foi consagrado diácono porque ele ensina? Os diáconos são consagrados por quê na igreja? Porque eles empurram um banco, pintam uma parede, portaria. Calma, Francineide. Calma que o teu tempo está chegando. Presta atenção. Gente, mas é sério. Não que isso não faça parte. O diácono é um garçom. Então, todos esses pontos que eu acabei de falar, eles vão estar incluídos. Só que Paulo diz que para o diácono ser diácono, Paulo, irmão, não sou eu, é Paulo. Ele diz que o diácono tem que ser apto para ensinar. Então, se tu quer ministério... Obrigado. Se tu quer ministério, te esmera. Porque senão fica complicado. Aí tem pessoas que... Irmão, o que você acha? Preste atenção, olhe para mim aqui. O que você acha? Pregar é conversar. Eu estou conversando com vocês. O que é que vocês acham de uma igreja... Por exemplo, fulano vai batizar 10 mil pessoas... Ou 2 mil pessoas, um batismo de 2 mil pessoas. Tu pega 10 candidatos desse batismo, quantos? Aí tu coloca eles numa fila assim, ó. Aí fala assim, vem cá, tu vai ser batizado, deixa eu provar a tua fé. O que é o batismo? O que é o batismo por imersão? Declara para mim a tua fé. Ele não vai saber. Então a gente percebe que aquele batismo de 2 mil pessoas, de 5 mil pessoas, é para aumentar o número de membros da congregação. Por exemplo, aqui quando a gente vai batizar, eu estou falando de mim, que é o meu contexto, a gente faz um dia de estudo aqui, e é impressionante, todas as vezes aconteceu. Todo mundo, a gente reúne, às vezes são 13, 15, 12, 10, 16, para fazer o batismo. Em todo batismo tem gente que desiste de batizar. Depois do estudo ele fala assim, não quero batizar mais, pastor, não estou apto. Todo batismo tem. E outra coisa interessantíssima, na hora do estudo, todo mundo confessando pecado oculto. Olha, eu ainda faço isso. Olha, eu ainda tenho isso. Olha, fala, olha, você vai só tomar um banho. Eu não quero dar banho em ninguém aqui. Viu? Eu quero batizar vocês, para que aquele sinal seja um sinal verdadeiro do poder de Deus. Aí começa, irmão, porque eu tenho essa falha, pastor. Pastor, porque eu ainda tenho isso. Aí o outro, não, pastor, ainda não vou na próxima turma, porque não vai dar nessa. Então a pessoa tem que ter aquela consciência que o que ela está fazendo não é brincadeira, é algo muito sério. Poder espiritual no ministério. Foi o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. Você é um discípulo de Cristo? Oh, glória, que essa força. Você é um discípulo de Cristo, irmão? Eu vos dei poder. Um sinal que nós somos discípulos de Cristo é que nós temos poder do céu. Em tudo, irmão. Não é para cantar, não é para pregar, mas é em tudo que nós fazemos. Poder do alto. Santidade de vida entre os membros. Cuidado com os pobres. Qual foi a última vez que você assistiu um irmão seu na fé? Você pensa que o trabalho é da igreja, né? O trabalho é do pastor, você está enganado. O trabalho é seu. O trabalho de visitar um órfão e uma viúva não é meu. Nós não somos um corpo, é nosso. Qual foi a última vez que você comprou uma cesta básica com o seu salário e assistiu uma pessoa que precisa? A gente está longe, irmão. Mas a gente quer chegar aqui no culto daqui a pouco e ser cheio de Deus. Mas a nossa participação, ter o Espírito Santo, oração eficaz, comunhão, visitar os órfãos, cuidar, está longe. Quando a gente vai ser cheio? Você vai só chorar, irmão. Se emocionar. Porque poder, a palavra. Daqui a pouco o pregador vem no óleo para cá. E vem mesmo. Viu? E Deus vai falar, sua palavra vai ser manifestada. Porque quando fala a palavra dele manifestada com poder e com graça, ele fala. Agora a questão é, será que nós estamos verdadeiramente vivendo um avivamento? Ô glória, isso aqui é sério, né? Amor por Cristo. Vamos lá. Pega o pastor, domingo, logo de manhã. Unidade da igreja. Eu tenho esse gráfico aqui, estou de olho no relógio aqui, tá? Eu tenho esse gráfico aqui para compartilhar com vocês,
que foi um histórico da separação organizacional da igreja. Por exemplo, olha como eu disse para vocês, até 1054, nós tivemos 1000 anos de relativa unidade. Os apóstolos dominaram até o primeiro século da igreja, morreu João em cerca de 98 depois de Cristo, depois pegaram os pais da igreja. Então, nós vamos ter aí 1000 anos de uma igreja unida, sem ramos. Quando chega em 1054, vai nascer a igreja ortodoxa, que é a igreja do Ocidente. Qual é a diferença da igreja oriental para a igreja do Ocidente? Simples. A igreja ortodoxa tem um canon diferente. Eles não atribuíram os 66 livros, eles rejeitaram 2 de Pedro, Apocalipse, a carta de Tiago e outros livros. Então, eles não têm a mesma regra de fé. O Ocidente não declara inspirado alguns livros que a igreja oriental tem. Então, ali vai nascer a primeira divisão. Só que essa divisão, ela é válida. Vocês vão ver um gráfico que eu vou colocar para vocês de divisões válidas e de divisões inválidas. Essa primeira divisão, ela é válida por quê, pastor? Porque a igreja ortodoxa, ela tem uma nova Bíblia agora. Isso está muito relacionado com a questão da crítica textual, mas isso é uma outra situação. Em 1517, mais um ramo vai vir. Lutero ainda está dentro da igreja católica, apostólica, só que romana. Ele vai falar, não, os sacramentos estão errados, as indulgências estão erradas, o Papa não é o Espírito Santo, a Bíblia não está acima da igreja, então vai nascer o quê? A Reforma Protestante. Quando chegou em 1525, os anabatistas, aqueles movimentos da Europa, criaram as igrejas livres, até chegar em 70 na igreja anglicana, que até hoje é uma igreja muito forte, que domina ali pela parte ali da Inglaterra, Europa, algumas partes dali. Então a gente tem aqui um gráfico de uma separação organizacional. Beleza. Por que essas divisões aconteceram? Aí eu tenho razões válidas e razões inválidas. Primeiro, eles se separaram por causa de doutrina. Se eu não tenho a mesma Bíblia que tu, por exemplo, é impossível, na verdade, não é difícil, é impossível você debater teologia com um católico. Por quê? Porque ele vai falar para você assim, abre lá em Sabedoria. Você não acredita que Sabedoria é livro inspirado. O católico vai dizer para você assim, pega o livro de Macabeus aí, você acredita que Macabeus é inspirado? Pastor, não sei nem o que é isso. Não tem como. A Bíblia deles tem 76 livros. Tem 7 livros a mais que o nosso. Então não tem como ter a mesma comunhão, comungar com a mesma fé. E outra coisa, é interessante quando vai se falando ali, nossa Bíblia foi adulterada, lá em Constantino. Só que, irmão, presta atenção. Todas as doutrinas que são contrárias a nós estão todas nos livros apócrifos. Você não vai ver nenhuma dessas doutrinas nos livros que você tem como manual de regra e fé. A questão é, se esses livros que eles têm defendem a fé, por que Constantino não colocou eles como inspirados? Porque são esses livros que defendem a fé deles. Então, para nós, eles são o quê? Apócrifos. Só que para eles são o quê? Deuterocanônimos, são novos livros inspirados. Como o Papa, pasmem os senhores, como o Papa é o Espírito Santo, cheiroso, como ele é o Espírito Santo, ele pode a qualquer momento dizer que esse livro é inspirado e que esse livro não é inspirado. Ele pode dizer assim, a carta de Tiago agora não é mais livro inspirado, ele é Deus, ele tem esse poder. Aí joga fora todo o crivo, a história oral, a história apostólica, a história da inspiração, joga tudo no crivo, aí faz da Bíblia o que quer. Primeira razão, doutrinária. Segunda, razões de consciência. Terceira, considerações práticas. O que não pode, pastor? Ambição. Rapaz, o camarada vê que o irmão tem um dom de profecia. É que esse irmão profetiza, que ele revela sempre, bora montar um ministério, soldado. A gente passa envelope. Rapaz, vai dar... E da gente, irmão. E da gente. Porque o cara quer facilidade. O cara quer facilidade. Aí faz uma fila, corredor branco, campanha, secretismo, pragmatismo, ecumenismo, e profetado, e tudo que não presta, e coisa do homem, e quando vê a igreja está assim, ó, ambição. Ele não está preocupado se aquelas pessoas que vieram domingo de manhã em julho, ô glória, vieram aprender a palavra de Deus para crescer espiritualmente. Irmão, preste atenção. Se você conseguir, em nome de Jesus, ser discipulado e crescer biblicamente, espiritualmente, em oração, na Bíblia, você vai conseguir ser bom em todas as áreas. Você vai encontrar o quê? O temer ao Senhor.
Aí você vai ter resposta para sua casa, para o seu casamento. Eu quero é ver teu casamento acabar, irmão. Eu quero é ver teu casamento acabar se você for uma pessoa prudente, uma mulher sábia, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Então a gente percebe que o que falta é que as pessoas estão fundando ministérios para ganhar dinheiro. Bora encher, bora alugar um galpão, bora. Fui pregar numa igreja em Castanhal, 2019, o galpão, o Rafael foi comigo, eu acho. Muito grande o galpão. Sabe o que o camarada fazia lá? Ele se trancava no mato, 3 dias, trancava no mato, é bacana, né? Não tem como se trancar no mato. Ele ia para o mato e ficava 3 dias no mato. Ele pegava uma roupa de saco, se colocava um saco e pegava um cajado de madeira e ia. Ficava 3 dias lá, irmão. Quando ele voltava, ele mandava correr um carro-som na rua, muito grande o galpão, parece a massapa ali, a antiga massapa. Quando você chegava lá, tinha milhares de pessoas dentro do galpão. Tudo por causa de quê? De dinheiro. E fileira de óleo para vender. Meu irmão, ele ainda falou para mim, pastor, passe o óleo, olha a coragem dele, passe o óleo, pastor, aqui nesse pessoal aqui. Meu irmão do céu, Jesus amado, eu fiquei com a mão desatada, como é que eu vou falar para esse homem aqui? Aí eu lembrei que eu sou pastor e que eu posso manusear o óleo, né? Mas é uma benção, irmão, não vou lhe contar o resto, outra hora eu lhe conto o resto. Olha só, outra coisa, orgulho pessoal. Não, vou montar uma igreja porque eu sou melhor. Prego melhor, tenho uma ideia diferente, não quer ser pastoreado, não quer passar pelo discipulado, não quer ter líder, quer andar do jeito que quer fazer a sua vontade, não tem como. A gente precisa entender, Deus colocou pessoas para nos discipular, Deus colocou pessoas na minha vida, todos os pastores, em Mocajuba, na Cidade Nova, na Pedra Viva, na Jordão, todos os líderes que passaram na minha vida, foram pessoas que somaram no meu ministério. Eu aprendi alguma coisa com eles. Eu adquiri conhecimento. É claro que, lembra da sacola, da história das 2 sacolas? Uma furada e uma vazia. O que é bom a gente pega e coloca onde? Na boa. O que não presta a gente pega e coloca na sacola vazia. E vida que segue. Amém? E diferenças menores. Às vezes existe saída de igreja por besteira, irmão. Eu vou sair da igreja, por quê? A gente é muito... deixa eu usar essa expressão aqui. A gente ser humano, a gente é muito doido, parece. Por quê? A gente está bem, cara. Do nada a gente acorda, parece que a gente não quer nada com a vida. O cara está bem, e de repente, vou largar tudo. É por isso que a gente tem que estar em oração, irmão. Porque a gente é assim. A gente é assim. Eu não estou falando você, estou falando nós somos assim. A gente muda de ideia igual como muda de roupa. Parece que a gente não tem um propósito, um alvo, alguma coisa. Não, aí do nada, não vou mais. Não quero mais. Bora orar, meu irmão, que o negócio está estreito. O poder da igreja, estamos terminando, tá? 9:3. A batalha espiritual, as chaves do reino, a igreja e o Estado. As armas da igreja, olha lá. Oração, adoração, autoridade para repreender forças demoníacas e as palavras das Escrituras. Fé e retidão por parte dos membros da igreja. As chaves do reino, a igreja é a única que tem capacidade de admitir pessoas no reino através da pregação do evangelho, como autoridade de exercer disciplina e a igreja e o Estado, separação entre esferas diferentes, que foi o que eu já expliquei para vocês lá na frente. Ok? Vamos terminar com disciplina. Propósito da disciplina na igreja. Para que a igreja disciplina, pastor? Para restaurar e reconciliar o cristão que está se desviando. Lembre dessa palavra. A disciplina não é para matar. A disciplina é para preservar. Proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Estava dando um estudo numa igreja outro dia aí eu disse, irmão, se o camarada não quer nada, a gente entrega ele para o diabo. Aí a irmã, credo, pastor. Aí eu falei, porque a senhora tem que entender o princípio, irmão. Quando Paulo escreve, olha, Alexandre Latueiro está entregue na mão de Satanás, ele já tinha tentado o quê? Tudo. Ele tinha conversado pessoalmente e não deu certo. Ele chamou 2 testemunhas, como diz a Bíblia e a lei, e não deu certo. Ele trouxe para a igreja, não deu certo. Ele reuniu o ministério, não deu certo. Ele falou, Senhor, está entregue na mão do capeta, esse aqui é dele, a gente não pode mais fazer absolutamente nada. Então a igreja vai tomar alguns pontos. A gente vai precisar, por exemplo, o irmão foi disciplinado.
Tem pastor tradicional, e eu vivi essa época, não sou tão velho assim, mas eu vivi essa época, minha época de adolescência, que eles falavam porque a pessoa está disciplinada e diziam o que era o pecado. Isso hoje dá até processo, tá? Judicial, dá até processo isso hoje. Então a gente aprende biblicamente que a disciplina da pessoa, por exemplo, quando alguém levanta da cadeira, vou chamar fulano aqui para ser, vou dar o exemplo do Francinei, vou chamar o Francinei para ser disciplinado, só um exemplo, tá, Francinei? Vou chamar o Francinei para ser disciplinado. Automaticamente, quando o Francinei levantar da cadeira dele e vir até aqui à frente, o pessoal já vão, o que foi que o Francinei fez, cara? Meu Deus, será que ele traiu a mulher dele, cara? Será que... A gente é terrível, né, irmão? Enquanto, por exemplo, se o Francinei estivesse levantando dali, marchando para ser disciplinado, e você já tivesse, Senhor, levanta o Francinei, Senhor, dá força para o Francinei, Pai, que ele levante com mais poder, com mais autoridade. Mas a gente não é assim, irmão. Quando terminar o culto, régua, tu nem sabe quem caiu, mano. A gente é terrível, irmão. Então, a gente, infelizmente, nós somos assim, né? Por exemplo, no dia que eu disciplinei o Rafael, tinha gente me mandando mensagem. Pastor, aquele jovem pastor, santo dos santos, ele não morreu, ele está ali atrás escutando a palavra do Senhor. Ele está levantando mais forte para a glória de Deus. Restauração e reconciliação do cristão que está desviado. Proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. E impedir o pecado. Irmão, Paulo disse a Timóteo, deixa eu pegar a palavra certa, ele disse assim, repreenda ele no meio de todos, para que haja temor na congregação. Se não tiver cajado, vira bagunça. O camarada faz o que quer. Eu faço o que quero, eu vou. Meu irmão do céu, não tem como. Nós vamos ter que fazer o quê? A gente precisa preservar a pureza da igreja. Precisa que não se espalhe o pecado. Irmão, é como uma laranja podre numa sacola ou numa caixa. Pegou numa, como uma maçã, pegou numa, vai apodrecendo as outras. Então a gente precisa ter esse cuidado. Quais os pecados que devem ser tratados por disciplina? Aqui está, meu irmão. Divisão na igreja. Olha aí, disciplina. Incesto, disciplina. Ociosidade e rejeição ao trabalho. Você tem direito de ser disciplinado. Desobediência aos escritos de Paulo. Blasfêmia e ensino de doutrinas heréticas. Só que, como eu disse para vocês, a gente vê uma disciplina hoje só por causa de quê? Pecado de cunho sexual. Já pensou o pastor chegar com você e falar assim, olha, você está disciplinado porque tu não quer servir a casa? Irmão, sério. Como deve ser exercida a disciplina na igreja? Pastor, o irmão foi disciplinado. O que é que eu devo fazer? O conhecimento do pecado deve ser preservado dentro do menor grupo possível. Medidas disciplinares devem ser cada vez mais severas. E há uma diferença para uma disciplina para um membro qualquer, para uma disciplina para alguém de uma escala maior. Paulo disse, se o presbítero pecou, tu não vai chamar ele publicamente. Tem toda uma regra. Tu vai chamar ele, por quê? Porque ele tem uma patente maior. Quanto maior a patente, o tratamento é diferente. Viu? Mas nesse caso, medidas disciplinares devem ser cada vez mais severas. Olha, meu filho, tu vai ser disciplinado 45 dias. Tá? 45 dias. Esse número não é bíblico, é o número do pastor. O pastor achou melhor para ele dar esse tempo de 45 dias. Porque não tem 30 dias, como se aqueles 45 dias fosse mágico e a pessoa fosse mudar. Mas aí a pessoa vai falar assim, olha, tu tem 45 dias. Se tu não mudar, vou te dar mais 90. Irmão, a Deus amor e amor da missão, ela disciplina 1 ano. 365 dias o cara é disciplinado lá. Dependendo do pecado. Se for um pecado muito grave, ele é até expulso da congregação. Então você vê que são normas e normas, leis e leis, estatutos e estatutos, regras e regras. Por isso que a gente tem que olhar para quê? Para a Bíblia. Eu, como pastor, estou disciplinando o irmão Paulo. Agora é o senhor, irmão Paulo. Estou disciplinando o irmão Paulo. Se eu estou disciplinando o irmão Paulo por causa de algo pessoal, eu vou estar matando o irmão Paulo. Vou estar prejudicando o ministério dele. Então, a minha disciplina tem que ser uma disciplina para quê? Para não perder o irmão Paulo. Olha, eu vou lhe disciplinar, mas eu vou estar aqui como pastor, lhe auxiliando, lhe dando esse apoio. O senhor vai vencer, o senhor vai sair dessa. Então, a disciplina é para preservar aquele membro. Não é para matar o membro. Agora, irmão,
Por exemplo, teve casos aqui, a pessoa foi disciplinada, eu dei 30 dias de disciplina, quando ele não apareceu nem um dia. Como é que eu vou saber se ele está bem? Eu não estou assistindo ele. Nenhum dia. Quando foi no dia para ele sair da disciplina, ele apareceu. E aí, pastor? Falei, tua disciplina começa hoje, meu filho. A disciplina está começando hoje. Tu chegou agora, senta aqui os 30 dias para mim te assistir. Acontece casos que o cara passa a disciplina, pega a carta e vai embora, porque ele quer sair na bênção. Não, do céu ele não tem, porque o comportamento não é esse. Entendeu? E são casos e casos. E o cuidado após o arrependimento. Sempre ficar atento ali, o disciplinado. Meu filho, como é que tu tá? Tu tá bem? Tá crescendo? Você orou? E cuidar. Então, olha só. Vou parar aqui, já são 9h10. Já tinha bastante coisa, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e por aí vai. Mas a gente continua numa outra oportunidade. Eu espero que todos nós que estamos aqui, todos nós, irmãos, sem exceção, venhamos crescer na graça, no conhecimento, nós venhamos fazer as nossas funções. Não pense você, o pastor é o super crentão, meu irmão, a mesma guerra que você tem, eu tenho. Para ter uma vida de oração, para ter uma vida eficaz. Olha, eu estava comentando com algumas pessoas que a minha vida melhorou muito quando eu voltei para a oração do meio-dia, porque a gente se sente mais perto de Deus, a gente consegue ver as coisas do mundo espiritual de uma forma diferente. Então a oração, de uma certa forma, tem me fortalecido muito, muito, muito. Ela não me torna melhor do que você. A mesma guerra, a mesma luta que você tem, eu tenho, as mesmas pelejas eu tenho, os mesmos desejos carnais eu tenho. Mas a gente precisa estar ali, Senhor, no teu pé, me ajuda, me melhora, me transforma, me ensina a tua palavra, me faz crescer, me faz ser bênção para os meus irmãos, me ajuda a melhorar, e a gente vai caminhando de glória em glória, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura. Já pensou, irmão? Acho que, não sei para você, mas quando eu me examino é assim. Eu olho para a minha vida e vejo, meu Deus, será que eu já te sirvo há quase 20 anos da minha vida? Eu te sirvo. Então eu não posso olhar para trás e ver que o Narciso de hoje é pior do que o Narciso de outrora. Então eu tenho que olhar para mim hoje e saber que eu sou melhor do que eu era ontem. Eu tenho que olhar para mim hoje, fazer uma autoanálise em mim e buscar melhorar todo dia. Irmão, é impressionante. Quando tem alguma área na nossa vida que precisa ser tratada, eu até falei na oração no meio-dia, sexta-feira, isso aqui, eu termino. Eu disse que eu estava questionando com Deus, estava entrando no meu banheiro para tomar um banho, ou melhor, saindo do banheiro, e eu disse, Senhor, por que eu estou passando por isso? E assim, começando com Deus, né? Assim, e tal, porque a gente não quer passar. Aí Deus respondeu para mim, meu coração, eu não ouvi a voz dele não, tá? Ele respondeu no meu coração, na minha mente, ele disse assim para mim, meu filho, tu está passando porque é preciso. Se não fosse preciso, você não estaria passando. Então não fuja do seu processo, não corra dele, passe. Eu estou contigo, eu vou passar. Irmão, e dói, sabe? É difícil, irmão, porque nós somos seres humanos. E a gente está, Senhor, me ajuda, eu quero ser bênção para a tua casa, e aquilo, e graças a Deus o Senhor tem nos dado força para nós permanecermos. Eu fico muito feliz, tá? De em pleno julho, tá vendo essa igreja aqui, veio assistir a Escola Bíblica Dominical. Tem alguns irmãos novos que estão vindo, né? Sejam muito bem-vindos. Irmão, sexta-feira nós estivemos aqui à noite, e tinham acho que 20 pessoas aqui dentro, não era, irmã Sandra? Rafael, 25, quase 30 pessoas. E eu fiquei tão feliz, irmão, sabe? Porque eu vi alguns novos convertidos aqui, e eu disse, Senhor, a gente quer ir para a igreja, a gente quer ver tua casa cheia de gente e tal, e bater foto, mas eu fiquei tão feliz quando eu vi aqueles irmãozinhos que estão começando a caminhar na fé aqui, abrindo a Bíblia, vendo os textos, chorando com a palavra do Senhor que estava sendo pregada. Aquilo alegrou a minha alma. Por quê? Porque não é, às vezes, irmão, a gente vem para cá por causa de uma pessoa, por causa de um irmão que quer crescer na fé. Eu estou falando aqui, eu estou vendo a caminhada de algumas irmãs que estão vindo para cá, elas não faltam culto do meio-dia, elas não faltam culto de terça, elas não faltam EBD, então é por vocês, é por quem quer. E o Senhor me fez entender como sacerdote uma coisa, Narciso, não é para te abrir a porta para esperar o povo, abre a porta para esperar quem vem. Então todo mundo que entrar, glória, vai ser abençoado de uma certa forma. E às vezes, irmãos, não é fácil. Olha, Júlio, minha mãe está para Mosqueiro com as minhas filhas, foi dar uma volta, lá em casa está silêncio, parece que nem mora a gente lá. Está calmo, né? E a gente com saudade das crianças, ela foi, e a gente está aqui. Eu poderia estar lá, meu filho, vai lá, passa lá 3, 4 dias comigo lá, vamos ficar lá descansando. Eu falei, não, mãe, eu tenho um compromisso com o rebanho. Eu tenho que estar na casa do Senhor. Isso é renúncia, irmão. E Deus honra.
Então, você que tem oportunidade, que não vai viajar, que não vai sair para lugar nenhum, os que vão viajar, estou querendo na última semana dar uma saída, que eu também não sou de ferro, né? Então, dar uma volta lá com a patroa lá em Mocajuba, tomar um açaí com camarão. Mas você que tem disponibilidade, você pode vir, a igreja vai estar aberta, vai ter alguém aqui, vai ter alguém trabalhando aqui, vai ter alguém servindo você aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos orar? Encerra para mim aqui, meu filho, por favor. Pessoal de casa, muito obrigado. Quando vocês assistirem um vídeo no YouTube, dê um like lá, tá bom? Deus abençoe vocês e sigam nossa página em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Senhor, muito obrigado por esse domingo, Senhor. Eu te louvo. Obrigado porque